Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus nesta manhã pela oportunidade de uma vez mais nós estarmos juntos, reunidos na nossa tão rica e tão abençoada Escola Bíblica Dominical. Pois bem, chegamos finalmente, graças a Deus, na última aula, a lição de número 13. E, entretanto, chegamos na última aula, ao fechamento desta tão importante revista em defesa da nossa fé. Queridos irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa aula, a nossa última aula de hoje, eu quero te convidar para que, juntamente, nós oremos ao Senhor, clamando ao Senhor que Deus nos dê da sua graça, da sua bondade uma vez mais, que o Deus da glória nos ilumine, abra nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos nesta manhã absorvermos a sua boa palavra aos nossos corações. Ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, nós te damos graça, estamos diante de ti uma vez mais, debruçado em torno da tua palavra, aonde nós estaremos aprendendo, meditando, estudando a tua boa palavra. Ó bondoso Deus e Pai, venha de encontro nesta manhã com cada irmão, cada família, cada aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Fica conosco e dá-nos da tua graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, querido aluno da nossa Escola Bíblica, eu te convido para que você tenha aí em fácil acesso a tua revista, deixe ela na mão, em cima da mesa, tenha ela em fácil acesso, a tua Bíblia também, a tua caneta, um bloco de notas, para que você possa fazer assim os seus apontamentos. Muito bem, chegamos hoje na última aula, a lição de número 13, e nós estaremos estudando esta tão importante matéria para a nossa vida espiritual. Quero te convidar para que você, juntamente comigo, faça a leitura do texto áureo. Já está aí na tua tela, você pode, juntamente comigo, acompanhar também este importante texto áureo. Vamos lá, o texto áureo, ele diz assim: e temos muito firme as palavras declaradas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Este é o nosso texto áureo, um texto áureo muito importante. A verdade prática também já está na tua tela, você pode acompanhar juntamente conosco, e eu te convido para que você também tome nota, tome alguns apontamentos que nós estaremos apresentando nesta importante aula. A verdade prática diz assim: a Bíblia Sagrada é o único instrumento de ordem moral e espiritual, estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da nação e também da família, né? Então a Bíblia Sagrada, ela é o único instrumento que é capaz de alcançar, de ser colocado como uma régua para nivelar, para que tenha então uma base da família, da sociedade, da nossa nação. Muito bom. Quero te convidar para nós fazermos a leitura bíblica em classe. Já está na tua tela, você pode acompanhar comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo de número 10 até o versículo de número 17. Diz assim o texto bíblico. E você pode acompanhar através da tua revista, através da tua Bíblia Sagrada. Acompanhe juntamente conosco. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, as perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quais perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Versículo 12, diz assim também: e também
todos os que querem viver em Cristo Jesus padecerão as perseguições, não ficarão isentos, né? Versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja bom e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem. Nós lemos aí, segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo de número 17. Muito bem, temos os nossos objetivos na nossa aula de hoje. O objetivo de número 1 é apresentar que diante das heresias nós temos que não temos como desistir, mas temos que continuar firmes. O segundo objetivo é enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E o último e terceiro objetivo é considerar as Escrituras como o fundamento da nossa vida espiritual. Muito bem, queridos irmãos, queridos alunos, nós vamos caminhar, vamos na introdução. Hoje é uma aula muito importante, pois bem, estamos encerrando este ciclo tão extraordinário. Passamos aí alguns domingos, né, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, alguns domingos sendo orientados pela boa palavra de Deus. Vários irmãos obreiros passaram por este canal, por esta aula, e com toda certeza nós fomos edificados. Muitos irmãos receberam a edificação, tiveram a sua fé renovada, tiveram a sua fé fortalecida, para que possamos continuar a nossa caminhada, não desistindo, mas caminhando para frente, indo adiante, né? Tendo sempre esta convicção de que o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse, através da sua palavra, que nós temos que continuar, não desistir. Maravilha. Leiamos então, acompanhe comigo, a introdução do nosso estudo de hoje, as religiões mundiais, e nós passamos aqui por muitas, né? Passamos por várias, aprendemos aqui muitas seitas herégicas lá do passado, que nos dias de hoje elas mudam apenas a roupagem, mas elas continuam da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo formato. Ela muda somente a roupagem, dá somente aquela modernizada, mas entretanto a sua essência herégica, ela permanece a mesma. E fica em nossa mente a seguinte interrogação: se estas seitas que atuaram lá no passado e elas retornaram com uma certa roupagem diferente, então nós vemos que ela vem atuando séculos, há anos, e ela vem atuando da mesma forma. Então cabe a nós, os crentes, os salvos, aqueles que creem na pessoa bendita de Cristo, termos uma vida diferenciada e caminharmos, não desistindo, mas tendo a caminhada, a nossa fé estabelecida. Muito bem. As religiões mundiais e os movimentos que assim elas geram, eles têm os seus escritos sagrados. Cada uma dessas seitas, que por vários domingos nós falamos aqui, nós
comentamos, né, por várias aulas. Cada uma delas tem então a sua forma, as suas bases, os seus livros sagrados, conforme eles assim acreditam, e através desses livros eles se baseiam a sua fé, baseiam a sua forma de conduta. Nós que servimos ao Senhor, nós que temos o Evangelho para conosco, nós temos a nossa fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva a sua origem em Deus. Então nós que servimos ao Senhor, que cremos na palavra, cremos no Cristo vivo, cremos no Senhor como Salvador da nossa vida, então a nossa base é a Bíblia e a palavra, e que é então a fonte em Deus, e ela é a palavra de Deus. E isto encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Interessante, você que está com a sua caneta, o marca-texto na sua mão aí, estando conosco, grife esta palavra infalibilidade, porque a palavra de Deus realmente ela é infalível, mas não falta quem indevidamente reivindica esta mesma autoridade até mais que as Escrituras, né? Então, a palavra de Deus nos mostra que a Bíblia é infalível, inerrante, a sua fonte é o próprio Deus. Então, a Bíblia Sagrada, a nossa base de fé, a nossa base de crença está na palavra de Deus. Muito bem, vamos caminhando, quero te convidar para nós entrarmos no tópico, o tópico de número 1. Diante de todas estas heresias que nós estamos vendo, há uma necessidade de não desistir, mas de continuar firme, não desistindo de absolutamente nada. Subtópico 1, os falsos mestres. Acompanhe comigo, você pode acompanhar as duas epístolas a Timóteo. Paulo escrevendo as duas cartas a Timóteo, então elas são classificadas como epístolas para os pastores. Estes pastores, tanto Timóteo como também Tito, né, elas são classificadas desta forma, porque esses dois obreiros receberam esta orientação do apóstolo Paulo, mas elas são classificadas como apologética, porque são cartas que foram escritas por Paulo para defender o Evangelho, defender a nossa base da fé. E podemos ver, quando nós acompanhamos as cartas de Paulo a Timóteo, a Tito, que constantemente o apóstolo Paulo estava orientando tanto a Timóteo nas duas cartas enviadas, como também a Tito na sua única carta enviada, mas a ordem era que eles se afastassem, que eles refutassem as heresias contra. Ele cita alguns exemplos aqui: fábulas ou as genealogias intermináveis. Então Paulo orienta a Timóteo que Timóteo se afaste disso, que isto não iria a canto algum, somente gerando comentários e discussões que não teriam avanço para o próprio Evangelho. Então Paulo orienta a Timóteo que Timóteo se afaste de questões com fábulas, com genealogias intermináveis. A expressão falsamente chamada ciência, que Paulo também fala com Timóteo, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Então, estas orientações dadas a Timóteo para que ele combatesse, para que ele não voltasse, mas que ele continuasse a sua jornada. Irineu de Leão, ele combateu no século II, né? Ele combateu
tal sistema em sua obra, o seu livro Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois grupos heréticos em sua geração. O primeiro grupo é o grupo dos gnósticos da sua geração. Como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei. Também como Paulo combateu a circuncisão, como também combateu as fábulas judaicas. Então, é muito importante entendermos que Paulo orienta aos jovens obreiros, tanto a Timóteo quanto a Tito também, que eles se apegassem à palavra, tendo a palavra de Deus como boa, como apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, e que eles se afastassem de questões, de fábulas, de mentiras, para que então eles tivessem como zelar pela base bíblica, zelar pela palavra, zelar pela doutrina da palavra de Deus. Venha comigo, subtópico de número 2, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé. Então Paulo ele abraça a Timóteo e ele dá este elogio a Timóteo, porque Timóteo não desiste, mas Timóteo ele vai caminhando, perseverando na fé e na doutrina em tempos tão difíceis, como podemos ver no versículo de número 10 que nós acabamos de ler na leitura bíblica em classe. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, tens seguido o meu modo de viver, a intenção, fé, longanimidade, amor e também a paciência. Então Timóteo, ele é elogiado por Paulo porque ele não volta atrás, ele não recua, mas ele permanece seguindo firmemente na sua, conforme ele foi orientado. As perseguições são uma referência à experiência da viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé, como podemos ver, Atos capítulo 13, quando Paulo passa por Chipre, as perseguições, as lutas, as dificuldades que o apóstolo Paulo enfrenta, como também Atos capítulo de número 14, onde ele apresenta as lutas, as perseguições, apedrejamento que Paulo passou, enfrentando muita dificuldade. Então, Paulo está orientando. É verdade que Timóteo se inteirou a comitiva de Paulo em Listra, na sua segunda viagem missionária, Atos capítulo de número 16. Então, Timóteo entra somente a fazer parte da equipe a partir da segunda viagem, quando eles vão para a Europa, mas então Timóteo é elogiado pela sua consistência, pela forma como ele continua caminhando com o apóstolo Paulo. Venha comigo o tópico seguinte, o terceiro subtópico, entendendo o querer. Observe que a palavra querer está em aspas. Vamos entender o que está falando a palavra querer aqui. O verbo querer, em todos os que querem fielmente servir a Cristo Jesus padecerão perseguições. É mais que um simples almejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito do coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, todos aqueles que querem fielmente, que querem de todo o seu coração servir ao Senhor, ter uma vida com base na palavra de Deus, saiba que eles sofrerão perseguições por aqueles que estão perto, perseguições por aqueles que estão mais longe, mas certo é que todos aqueles que querem servir ao Senhor fielmente padecerão
perseguições. Talvez você, querido aluno que está nos acompanhando, você está até pensando, olha, realmente eu tenho passado por perseguições. Deus é contigo. E saiba que as perseguições, elas estarão sim, sempre seguindo aqueles que querem uma vida reta, íntegra, santa, fiel, servindo ao Senhor. Te convido para nós entrarmos no quarto subtópico, características dos enganadores. Olha só comigo o que o apóstolo Paulo está falando. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é góis, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta. Esta palavra enganadores, ela aparece na antiga literatura grega como embusteiros, impostor, feiticeiro, charlatão, enganador. Então essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem a um grupo religioso. Isto indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentira. Os falsos mestres em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles devem ter um futuro pela frente, né? Mas com toda certeza é um futuro de muito fracasso, de muita derrota. E estes que, como já disse no nosso começo da aula, este grupo que lá nas origens, lá no passado, nos antigos séculos, eles perseguiram, eles mudam a roupagem e continuam perseguindo e também causando estragos para a obra de Deus até os dias de hoje. Muito bem, vamos caminhando para o segundo tópico, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Subtópico 1, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras, né? Muito importante isso daqui, e nós vamos aprender bastante. O contexto em que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras. E estas sagradas letras, nós vimos que ele aprendeu. Olha o que o comentarista foi muito feliz e relatou aqui para nós. Desde a infância, ou seja, desde muito pequeno, Timóteo já foi instruído, orientado, capacitado pela sua mãe Eunice, pela sua avó Lloyd, pelas suas avós, pela sua mãe, pela própria família. Então ele tem essa referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd, e o próprio também o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, e Timóteo tem uma base, Timóteo aprendendo as sagradas letras com a mãe, com a avó, e também sendo formado com o próprio apóstolo Paulo. Vimos que Timóteo é um jovem muito abençoado e que ele é um conhecedor das sagradas escrituras. Subtópico 2, permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme. Ele também ele é exortado que ele continue, que ele não recue, que ele fique firme naquilo que aprendeu e naquilo que ele acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais. Paulo orienta a Timóteo que ele permaneça, Paulo orienta a Timóteo que ele continue firmemente caminhando naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele acredita e naquilo que ele foi inteirado. Você que está com o marca-texto aí, acompanhando a nossa aula, grife estas palavras, aquilo que aprendeu, que acredita e que foste inteirado. Tudo isto tendo duas razões pelo qual Paulo tinha em mente. Por quê? Ele sabia de quem tinha aprendido. Segundo, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O ensino cristão deve começar em casa, no lar, né? A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa esta formação. E isto vale também para os nossos dias de hoje. Então Timóteo, ele está firme, ele está consistente, porque teve uma base muito forte, dada pela avó, dada pela mãe e complementada pelo apóstolo Paulo. E tudo isto tem a sua origem dentro de casa. A escola bíblica,
a própria igreja, ela contribui, ela dá esta base, entretanto, a formação dos filhos em casa, na mesa do jantar, falando bem do seu líder, falando bem da sua igreja, falando bem de tudo aquilo que Deus tem lhe concedido. O subtópico seguinte: a Bíblia é divinamente inspirada. Olha só, está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus, ou seja, divinamente inspirada. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado. Toda a Escritura. Interessante que a Bíblia, ela é inspirada não parcialmente ou uma porcentagem dela. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, guiada pelo próprio Espírito de Deus. E também os seus autores, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus, e também ela é apta para ensinar, redarguir, corrigir, instruir. Então, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Muito bem, te convido para nós caminharmos já para o último tópico, tendo as Escrituras como o fundamento. Olha só, subtópico 1, a autoridade apostólica. A igreja submete inquestionavelmente a autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. A igreja, de uma forma inquestionável, ela reconhece, né? Ela acredita na autoridade dos apóstolos declarada no Novo Testamento. Isso é inquestionável. Isto não há o que discutir. Sabemos que esta é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas de Paulo, isto é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia, eles têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade, tanto aos profetas do Antigo Testamento, como aos apóstolos do Novo Testamento. Então, não há dúvida alguma, nós cremos e temos como algo inviolável, nós acreditamos no que a contribuição dos apóstolos do Novo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, que perseveraram na fé, perseveraram em seguir, servir, permanecer, perseveraram na obra do Senhor e contribuíram para que a palavra de Deus ela se tornasse então esta obra que nós temos em nossas mãos. O segundo subtópico tem por título abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura ou escrituras se refere ao Antigo Testamento, algumas dezenas de vezes. Há vários versículos bíblicos como referência, você pode estar também acompanhando através da sua Bíblia. Mas o contexto da expressão de Paulo, esta escritura é inspirada por Deus. Ela não se restringe, isto é muito importante, ela não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. Muito bem, caminhamos para o último subtópico, que tem por título o Manual de Deus. Interessante
seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica, última aula desta revista apologética, onde nós aprendemos muito em defesa da fé. Então, este terceiro tópico, ele é muito importante. O manual de Deus, além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, proveitosa para redarguir, para corrigir e instruir em justiça, não somente os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda a boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. A palavra, ela é apta, é um manual de Deus, é a nossa bússola, é o nosso mapa, é o nosso guia, é a nossa referência. A palavra é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. A palavra é o martelo que esmiuça a penha, a palavra é o bálsamo, a palavra é o refrigério, o maná, tudo que você achar de bom, a palavra assim se enquadra. E a palavra de Deus é ela que nos renova, que nos anima, que nos inspira, que nos dá toda esta gama de renovação para a nossa vida espiritual. Muito bem, queridos alunos, queridos irmãos, chegamos então na conclusão da nossa aula e nesta conclusão nós vamos falar o quanto foi importante para nós passarmos aqui 13 domingos, né, aprendendo a palavra de Deus, sendo renovados por esta palavra, sendo orientados e sendo cada dia mais tocado, como fomos edificados. Isto nos dá a capacitação para nós continuarmos a nossa carreira, não voltarmos para trás, não desistirmos, mas continuarmos ativamente, constante, de pé, animados, fazendo a obra do Senhor. Conclusão, a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Olha esta definição tão extraordinária. Eu vou ler uma vez mais. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. A Bíblia não é um livro exclusivo para um público, para o povo que crê em Deus. A Bíblia é um livro para toda a humanidade. Que todos os homens tenham o coração voltado para a leitura da palavra, a busca pela palavra. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e é também a fonte de autoridade da condução, a fonte da autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus e da sociedade e da família. Ela trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto religioso e de todas as formas também. Muito bem, querido irmão, concluímos esta revista tão importante. Eu deixo essa orientação que você não jogue fora a sua revista, mas que você guarde a mesma, coloca na sua estante, na sua escrivaninha, guarde ela para que você possa, em um futuro próximo, estar consultando, lendo, estudando e fazendo uma reciclagem destas 13 aulas tão importantes, tão fundamentais para a nossa vida espiritual. Quero agradecer a todos os nossos irmãos, amigos, todos aqueles que irão assistir a este vídeo aula. Eu quero agradecer a Deus por tua vida, agradeço a liderança da nossa igreja por quanto nos concedeste esta tão importante oportunidade. Agradeço a Deus também pela vida de todos os outros obreiros que
também lecionaram, obreiros qualificados, obreiros que têm uma capacitação extraordinária. Muito obrigado, a minha gratidão. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e também a tua família. Quero orar por tua vida, te abençoando neste domingo, o dia do Senhor, o dia que nós estaremos adorando e glorificando ao nome do nosso Deus. Ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te damos graça, agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco, te damos louvores. Passamos aqui, Senhor, por várias aulas, 13 domingos aprendendo da tua palavra, sendo edificados, renovados e fortalecidos pela tua palavra. Ó bondoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, fica conosco, permaneça conosco, abençoe a liderança da nossa igreja, o nosso pastor, abençoe também a todos os nossos alunos em toda a cidade de Rio Claro. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, fique na paz do Senhor.